A paz do Senhor para os irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor João Batista, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, localizada na quadra 121, conjunto F, lote 26, em Santa Maria Norte, no Distrito Federal. E hoje nós vamos ministrar um pouco sobre o capítulo 2 do livro de Esdras. Eu quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento aos nossos líderes, pastor Aloide Ramos, nosso pastor presidente, e ao nosso pastor vice-presidente, pastor Gideon Júnior, que é o idealizador deste projeto, pela confiança que teve em nossa congregação para estarmos ministrando sobre o livro de Esdras. No áudio anterior, nós falamos sobre o capítulo 1 e hoje nós estaremos lendo o capítulo 2 e ministrando um pouco sobre este capítulo. Vamos à leitura. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe. Dos filhos de Jesuá, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgad, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Rassum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Homens de Netofa, 56. Homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lod, Hadid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas são os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Adovias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia e os filhos de Podom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os
os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Errasa, os filhos de Barcos, os filhos de Císara, os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Soltai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefarias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Hazebaim e os filhos de Ami, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmelá, Tel-Hazá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 652. Também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos como imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar, segundo os seus recursos. Deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dáricos, e em prata 5.000 arráteis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Queridos, esse texto parece um pouco difícil por conta da genealogia, mas a palavra do Senhor, ela se explica até mesmo quando nós vemos sobre essa genealogia. E aqui no capítulo 2, o versículo 1, ela nos fala sobre os filhos de Israel. Os filhos das províncias que subiram do cativeiro e eram exilados, irmãos. Eles eram considerados o verdadeiro Israel. Eles eram descendentes das famílias do Israel antigo. Eram conhecidos também como remanescentes. Aí você vê que Deus está selecionando o seu povo que estava exilado em Babilônia. No versículo 2, quando a palavra do Senhor nos fala sobre Zorobabel e Jesuá e sobre Neemias, ele fala exatamente sobre o nome de cada um deles, representando o nome Israel, que é o nome usado para definir o grupo de pessoas listadas. Então, quando nós olhamos esses nomes, nós vamos comparar que eles são os nomes das famílias que tinham sido levadas cativas. São aqueles que tinham uma função dentro do templo do Senhor. No capítulo 2, no versículo 36 até o versículo 39, se você observar, ele começa falando sobre os sacerdotes. E aqui eu queria fazer um adendo. Por quê? Porque nesse capítulo nós vemos mais de uma vez o zelo de Deus para o cumprimento da sua palavra e das suas profecias, pois eles não eram apenas israelitas voltando ao lar, mas o escritor, ele nos mostra aqui alguns tipos de pessoas que estão retornando da Babilônia para a reconstrução do templo em Jerusalém. E o versículo 36, ele nos relata que esses são os sacerdotes.
do 36 ao 39, ele fala sobre os sacerdotes. Eles eram descendentes de Arão, que era da tribo de Levi, juntamente com seus filhos. Eles eram ordenados a fim de serem responsáveis pelo sacrifício no templo, conforme está escrito lá no livro de Esdras, nos capítulos 28 e 29. Então eles eram específicos, uma tribo dos levitas, tido como sacerdotes. O versículo 40, se nós repararmos, ele fala sobre os levitas, que eram descendentes da tribo de Levi, mas não da família de Arão. Eles auxiliavam os sacerdotes, conforme lá no livro de Números, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 13. E as pessoas confundem um pouco hoje o levita como se fosse aquele que cantava, não. Mas esses levitas que são descritos na palavra do Senhor, eles vêm da descendência de Levi, mas eles têm uma função de auxiliar os sacerdotes. O versículo 41 e 42 nos fala sobre os cantores e porteiros. Aí a confusão, muitas das vezes, de levitas com cantores. Os cantores e porteiros foram escolhidos pelo rei Davi, se nós olharmos lá no capítulo 25 e 26 do livro de primeiro livro de Crônicas. Eles foram escolhidos pelo rei Davi dentre as famílias dos levitas e tinham recebido tarefas especiais. Amém? O versículo 43, do versículo 43 ao versículo 55, nós observamos sobre os servidores do templo. Apesar de serem considerados trabalhadores mais simples do templo, eles serviam ao Senhor com toda a devoção, e eles também estão listados aqui para voltar para a reconstrução do templo em Jerusalém. E no versículo 63, nós observamos sobre o Urim e o Tumim. Eram usados para ajudar a determinar a vontade de Deus acerca de uma questão. Aí eu vou fazer um pequeno adendo sobre Urim e Tumim, porque era um meio que os sacerdotes judeus eles usavam para determinar a vontade do Senhor. Quando era preciso tomar uma decisão ou uma escolha importante, os sacerdotes recorriam ao Urim e ao Tumim. E aí você observa aqui que não é a vontade do povo, que não é a vontade do sacerdote, é Deus dizendo que é a vontade dele que tem que estar em primeiro lugar. É a vontade do Senhor. O projeto é do Senhor, o propósito é do Senhor, a profecia é do Senhor, a palavra é do Senhor. Então, não é a nossa vontade, queridos, mas é a vontade do nosso Deus que tem que se cumprir. É a vontade do Senhor que tem que ser manifesta em todas as coisas. Amém? E quando nós observamos no próprio versículo 63, nós vamos entender que essa era a vontade. O próprio governador disse, que não comesse das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e com Tumim, ou seja, até que soubesse qual era a vontade do Senhor em todas as coisas. Não adiantava, irmãos, ser de uma maneira qualquer, ser de qualquer forma. Era através da vontade do Senhor. E dos versículos 61, a palavra de Deus nos diz assim: também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abiás, os filhos de Cós, os filhos de Bazé, que se casaram com as filhas de Basilai, que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Aí quando nós abrimos lá no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: e todo Israel foi registrado por genealogias e escrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio da Babilônia por causa da sua transgressão. Então, queridos, não era somente a pessoa dizer: eu quero voltar para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Muitos dos que estavam vivendo em Jerusalém já tinham constituído família, já tinham perdido a pureza de ser uma família de linhagem pura de Israel. Esses não foram achados dentro dos livros da genealogia. Esses já não tinham direito. Voltaram, mas não tinham direito a esse uso do sacerdócio. E quando nós observamos também no próprio capítulo 2, no versículo 55 em diante, nós vemos os filhos dos servos de Salomão sendo listados. E esses também subiram, como nos diz lá no versículo 59.
Só que eles não puderam provar que as suas famílias e as suas linhagens eram de Israel. Então esses também não fizeram parte, eles voltaram para Israel, mas também não puderam fazer parte dessa linhagem. Eles ajudaram na construção, mas não podiam fazer parte do sacerdócio. Amém? E no versículo de número, versículo de número 70, nos diz assim: os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram em suas cidades, como também todo Israel. E quando nós vamos lá para o próprio livro de Crônicas, nós vemos sobre isso, que os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões, nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Então, quando Deus tem uma promessa, amados, para a nossa vida, Deus cumpre. E aqui nesse capítulo 2, Deus está mostrando e cumprindo tudo o que Ele prometeu. Tudo que Ele disse que ia fazer, Ele fez. Estava se cumprindo, mais uma vez, a profecia do Senhor. Amém? Eu quero aqui encerrar esse áudio, agradecendo a Deus e desejando a paz do Senhor para cada um dos que ouviram esse áudio, pedindo que você deixe o seu like, compartilhe esse áudio e os outros áudios dos livros anteriores. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima, em nome de Jesus.